Fala galera, beleza? Eu sou o Vitor Felkovics, bem-vindos ao canal do Aprenda Slalom. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho dos cuidados que eu tenho com o meu patins, então bora lá? Pra quem não sabe, esse daqui é o meu patins, que é o Seba Highlight Carbon Pro. Pode ver que ele já tá até um pouquinho detonado. Eu sempre tô trocando as rodas, então sempre vocês vão ver rodas diferentes aí quando eu tô fazendo vídeo. Essa trava aqui eu acabei cortando porque ela tem dois aqui, né? E aí você virando, você deixa ela mais folgada ou você deixa mais justa. Eu deixei mais justo, mas só que como eu não gostei de uma bolinha que tava aqui, então eu acabei tirando na faca mesmo. E esse tipo de patins aqui eu tenho que cuidar bastante, porque como ele é um patins super caro e é um patins profissional, então eu tento maximizar a durabilidade dele. É claro que assim, falando de durabilidade, se você cuida bem, você consegue levar um patins desse daqui por muitos anos, tipo uns 10, até mais. Lembrando sempre, né, de deixar ele em local seco, não deixar meia sempre guardada aqui, não deixar ele sempre no porta-malas de carro, e aí ele já vai ficar bacaninha. Tô mostrando aqui, ó, só para vocês verem, andando com ele. Nesse pé aqui, ó, vocês podem ver que tem uma espécie de tecido, né? Opa, passei aqui num buraquinho. Tem uma espécie de tecido porque, como eu faço muitas manobras e eu sou canhoto, então eu acabo protegendo o pé de canhoto, né? Porque quando eu escorrego, caio ou faço qualquer manobra que eu acabe pegando o patins no chão, então eu prefiro não ralar o patins e sim ralar esse paninho. Inclusive, às vezes, dependendo das épocas ou do local que eu vou treinar, eu uso até um cobre-botas. Cobre-botas é mais ou menos isso que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ele é uma polaina e aí eu acabo vestindo todo o patins. O patins fica um pouquinho mais gordo, mas eu não sinto que me atrapalha. Ele me ajuda até porque, assim, quando eu tô treinando manobras que eu fico escorregando muito, tipo toe twist, corvo, back corvo, e eu sei que eu vou cair mesmo, então eu prefiro usar um tipo de proteção que cobre o patins inteiro. Achei aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó, esse daqui é o cobre-botas, foi a avó da Thaís que fez pra gente, e aí ele cabe certinho aqui, ó. Fica muito legal. Para mostrar pra vocês, esse daqui é o meu kit de ferramentas. Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão. Não, abrir com as duas mãos. Deixei aqui aberto e vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui, ó. Primeiro, o que eu mais uso? Pincel. Esse aqui é da Thaís. Eu passo bastante assim, ó, em local mais aberto, porque essas cerdas fininhas acaba pegando bem, sabe? Acaba pegando bem, então eu uso isso daqui bastante. O pincel, ele já tá bem gasto, como vocês podem ver, ó. E aí eu uso assim. Aqui, ó. E aí eu acabo retirando a sujeira desse jeito. Eu uso esse tipo de pincel aqui, esses dois pincéis, sempre quando eu termino de treinar, tá? Eu separo aí uns minutinhos, eu tiro o patins do pé e acabo usando esses tipos de pincéis aqui. Aí, contando com isso, eu tenho esse tipo de chave aqui, ó, chave Phillips, que ele serve para sempre apertar essa parte aqui, ó, tá vendo? É bom sempre checar esses tipos de partes aqui, ó, principalmente para quem anda bastante na rua, que acaba trepidando o patins, tá? E aí essas partes acabam soltando um pouquinho. Então eu tenho também, ó, uma chave dessa. Outra chave que eu tenho aqui que é muito importante é essa daqui, eu gosto bastante, é uma chave da FR. Ela tem, ó, o saca-rolamentos, tá vendo? Ela tem também a chave Phillips, às vezes eu uso ela. E tem a chave Allen, essa daqui tá até meio tortinha, porque eu tentei tirar o parafuso de uma amiga e aí acabou entortando. Inclusive eu tenho uma chave muito boa aqui, que ela é de torque, só que ela não é minha. Essa daqui é lá da empresa onde eu trabalho, da Inline Store. Na verdade a gente usa para o clube e eu deixo aqui, porque eu uso às quintas-feiras lá nos treinos do ginásio. É esse tipo de chave, ele tá desmontado, eu vou montar pra vocês. E aí ele fica desse, e aí ele fica desse jeito aqui, agora sim, hein, com seba, ó. A gente comprou lá da Seba. Meu, esse tipo de chave aqui é muito bom, porque eu acho que ele é diamantado, alguma coisa assim, que ele é uma chave muito resistente. Inclusive, quando, ó, eu coloco aqui, dá para eu usar as duas mãos, então fica muito mais fácil de soltar. Tá vendo? Fica muito mais fácil de soltar. É uma chave que eu gosto bastante, até para tirar, ó, eu giro assim, ó, já saiu.
já saiu, então já fica muito mais ágil, sabe? Eu consigo trocar o meu set inteiro de rodas muito rápido com essa chave aqui. E além disso, eu tenho essa caneta aqui para riscar o chão, ela já tá com a ponta bem zoadinha, eu faço uns risquinhos bem pequenos também para não atrapalhar, né? Eu tenho um outro tipo de chave, que esse daqui é de 6 milímetros, que eu uso porque assim, patins da Seba, a chave daqui, ó, essa chave da bota, né, que integra a base com a bota, ela é diferenciada, porque como aqui precisa estar bem apertado, então precisa de uma chave mais potente e de um parafuso mais potente, então acaba sendo um outro tipo de chave, que é esse daqui. Vocês vão encontrar na Inline Store também. E por último, eu tenho esse mini paquímetro aqui para eu poder medir as rodas, porque como eu uso bastante tipo de roda, né, e às vezes eu preciso de um certo tipo de roqueio, e aí eu meço um pouquinho e coloco certinho as rodas para não me atrapalhar. Até porque todas as rodas que eu tenho, elas são do mesmo tamanho, porque esse tipo de base meu aqui, ele é pré-roqueado. Então, qualquer tipo, eu coloco todas as rodas aqui 7,5, ele já fica roqueado pra mim. Mas como eu tenho bastante roda usada, eu tenho que medir certinho pra não perder o roqueio ou pra não fazer um roqueio muito alto. Aí só pra mostrar pra vocês, eu retirei o meu patins aqui, ó, só pra vocês darem uma olhada. Eu uso ele bastante, quase todos os dias, né? Porque eu dou aula, também treino e participo de eventos, então tem muita coisa. As principais coisas que acontecem comigo pelo fato de eu fazer slalom. Todas as línguas dos patins acabam acontecendo isso porque eu uso muito aqui. Então mais pra frente eu vou ter que colocar uma proteçãozinha aqui. Por enquanto eu tô deixando assim, mas isso acontece em todos os patins que eu tenho. Aqui o slider, vocês podem ver que já tá meio raladinho. Eu acho que foi alguma brincadeira que eu fiz que eu acabei caindo fazendo slide, sabe? Então ele acabou pegando. Esse tipo de roda aqui, a Street Invaders, eu gosto bastante para esse tipo de piso que eu tô, porque como é uma roda macia, então ela absorve bastante do atrito que eu tenho no solo, então eu não sinto tanto. E aí, ó, como eu tinha mostrado pra vocês, essa parte eu tinha cortado, mas essa não, essa parte eu prefiro já deixar um pouquinho mais longa, então eu acabo usando, ó, o último ajuste aqui pra mim, e aí ele fica assim. Aí só pra mostrar pra vocês como que eu faço, ó, primeiro eu uso esse tipo de pincel pra passar na parte externa, ele tira bastante, eu acho que vai até sujar minha calça, do jeito que eu tô aqui, ele tira bastante, ó, tá vendo? Da sujeira, pelo menos a sujeira mais grossa. E aí eu venho com esse pincel aqui, deixa eu colocar entre as pernas. Ó, não sei se vocês conseguem ver, eu comecei a andar, só que, meu, é muito sujo, tipo, os lugares aqui, né? Então, você vem aqui, ó, vai passando, ó. Eu não sei se dá pra ver, mas tem meio que um pozinho saindo, só do fato de eu fazer isso. Agora, olha como que vai ficar, deixa eu dar um zoom aqui. Só pra mostrar pra vocês, ó, já é outra coisa, tá vendo? Esse tipo de coisa que acontece aqui, ó, tá vendo? Nas minhas rodas, é normal. Isso daqui é porque eu também freio bastante, né? Então, devido à pressão que eu faço no solo, ele acaba saindo um pouquinho da rebarba. Isso é uma coisa normal. Olha a diferença desse rolamento agora, ó, pra esse aqui que eu não limpei, tá vendo? Por isso que é muito importante vocês fazerem isso. Outra coisa que eu faço de vez em quando é sempre fazer isso daqui, ó. Eu coloco a chave, desaperto um pouquinho e depois aperto de volta. Porque devido à pressão, né, que a gente impõe aí no patins, ao patinar, acaba pegando muita pressão no parafuso. Se eu não fizer isso, o parafuso acaba ficando muito mais apertado do que antes. Outra coisa que eu faço antes de patinar, eu coloco, ó, o patins dessa forma aqui, ando um pouquinho até o meu pé assentar no patins e depois eu aperto. Porque se eu apertar agora de uma vez, o meu pé ele pode ficar desconfortável de alguma forma aqui, que isso vai acabar resultando numa pior performance para mim nos treinos. Então eu prefiro andar assim um pouquinho, eu ando bem pouquinho, sinto que o meu pé ele se encaixa bem e depois eu aperto aqui tudo certinho. Outra coisa para tomar bastante cuidado, eu já apertei o cadarço, quando vocês forem puxar o cadarço, tomem cuidado de sempre ficar puxando aqui, ó,
dessa ponta aqui pra fora, porque bem mais pra frente essa ponta aqui vai acabar saindo, e não importa qual marca que seja, essa ponta aqui vai sair, então eu prefiro sempre puxar pra cá. Outra coisa que é um outro acessório que eu gosto bastante de colocar no meu patins é o cobre rodas, que é a capinha de rodas, vou mostrar pra vocês. Olha, agora ela tá no meu tênis, porque quando eu tiro das rodas eu deixo assim, ó, no tênis. E aí esse tipo aqui de touquinha, né, eu falei 3 nomes diferentes. Eu falei cobre rodas, falei depois capa pra rodas e depois agora touquinha. Mas acho que dá pra entender, né? Ah, tem uma outra coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele é assim, às vezes eu coloco ele na mochila, e aí pras rodas não sujarem, né, a minha mochila, então eu uso essa touquinha. E ela é mais ou menos assim, ó. Coloca aqui, pronto, já fica bem bacana para poder deixar guardado em qualquer lugar. E um outro acessório que eu uso também, ó, como esse patins, ele é um patins bem preciso pra mim, né, bem justo. Por exemplo, eu calço 39BR e esse patins aqui é um 37. Eu uso 2 numerações a menos, então eu preciso, ó, de um acessório como esse pra colocar ele bem aqui, ó, pra quando eu calçar o patins, ele entrar mais tranquilo no meu pé. E também para eu não machucar a parte da liner aqui de dentro. Então eu uso esse tipo de coisa aqui. Se vocês tiverem dificuldade de calçar o patins, não importa qual modelo seja, utilizem um desse também, ó, um bem pequenininho desse, tá vendo? Bem pequenininho, já vai resolver bastante. E aí depois de terminar o nosso treino, vou mostrar para vocês, ó, como que fica nossas coisas bem bagunçadas. Tênis, a gente sempre usa uma canga para deixar algumas coisas, né? Minha mochila que é de patins, eu coloco minha meia, aí eu tiro, fico com uma outra meia, tá bom? E aí eu sempre uso uma sacola para colocar um monte de cone aqui, tudo jogado. E para poder caber os patins e a gente não ficar levando peso, eu uso uma dessas aqui, ó. E aí tem som, tem mais cones, tem outras rodas aqui, tem 2. Uma é para os patins e a outra ali é para caixa de som. E a gente organiza e fica mais ou menos assim. A gente separa os cones por cores. É isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de saber como que eu faço para cuidar do meu patins. Qualquer dica que eu tenha passado serviu para vocês, deixem aí nos comentários, tá bom? E se vocês também tiverem outro tipo de cuidado que vocês viram que eu não fiz aqui, deixa nos comentários para eu saber também, para eu poder acabar também utilizando, beleza? Obrigado, pessoal, até mais!